obrigado. A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Já deu para notar que a voz está um pouquinho avariada, né? Eu preguei ontem nos 2 cultos lá na igreja e forcei um pouquinho a voz. Às vezes pentecostal tem disso, fica meio motivado, coloca uma terceira e anda 200 quilômetros. Mas eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Esse ministério é um ministério que abençoou muito a minha vida. É um ministério onde eu tenho uma afinidade muito grande, não apenas com o pastor presidente, pastor Silas, mas também com a maioria dos pastores ou do ministério, e dentre eles esse pastorzão, o pastor Davi, pastor, né, nós já tivemos meio que uma parceria lá em Joinville, e agora eu tenho o privilégio de estar aqui. Você está num culto da vitória, onde o propósito é influenciar, é motivar, é ferramentar você, é fazer você entender e pôr em prática que a sua vida pode ser uma vida inspiradora, uma vida motivadora, para que outras pessoas se aproximem de Cristo. Então eu quero começar com um texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que teu Espírito tenha liberdade de agir, de falar, de mover, de curar, de transformar, de convencer. Fala conosco, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero começar por esse texto, porque ele diz o seguinte: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Bom, o que é isso? Se existe uma segunda morte, é porque tem uma primeira. E se tem 2 mortes, é porque tem 2 vidas. E quando começamos a entender essa tônica, talvez consigamos nos posicionar segundo a essas vidas, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais serena, mais coerente. A primeira morte é a morte física, aquela onde o espírito abandona o corpo e tudo aquilo que oferece vida ao corpo se ausenta dele. A segunda morte é a separação. A primeira é a separação do espírito do corpo. Então o corpo morre por não ter vida. Mas a segunda morte é a morte espiritual, é a separação da alma que habitava este corpo de Deus. É o juízo eterno. Então a Bíblia me dá uma tônica, ou melhor, 2. Nós temos que entender que ela fala de uma vida eterna, uma vida com Deus, que é o principal, porque aqui é passageiro. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Aí vem o salmista no Salmo 90 e diz assim no verso 10, 11, e diz: o homem vive 70, se ele for robusto 80, e a maioria dos dias são canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e voa. Olha o que a Bíblia está dizendo: a vida nesse corpo é uma, ela é curta e ela é rápida.
É só você lembrar. Se você piscar o olho, esse dia você era um menino. Tu não tinha barriga, tu não tinha cabelo. Tu comia qualquer sanduíche a qualquer hora. A senhora estava toda legalzinha. O tempo passou tão rápido, olha para o senhor. Parece que jogaram o senhor no ácido. A senhora parece que mora perto da praia, maresia, comeu a senhora. Desgastou. E foi tão rápido, a mente nem acompanha o envelhecimento do corpo. É ou não é? Quem joga a bola sabe disso. Você vai jogar a bola, um camarada lança. A mente não envelhece, ela diz, corre! No terceiro passo, tu já continua. Ok? Então, nós precisamos entender que a Bíblia fala de duas vidas. E a primeira, importante, primordial, é a vida eterna. Pastor, eu não acredito nisso. Eu tenho que te respeitar, querido. Eu acho que morreu, acabou. Tu tens certeza? Não, então vai com Jesus. Porque se morreu, acabou, tu está com Ele. Se morreu, Ele é o passaporte para a salvação, tu está com Ele. Mas se tu morrer sem Ele, aí vai dar ruim. Você pode até viver sem Cristo, o que você não pode é morrer sem Ele. Senão vai chegar lá, o Satanás vai estar lá, você vai ficar surpreso e vai falar, tu existe. E ele vai falar, prazer, querido. Mas eu não acreditava, ele disse, por isso que veio para cá, aqui não precisa ter fé. Fé é uma exigência da concorrência. Mas aí se lascou. Vai passar, aí eu imagino os caras passando e Jesus lá sentado à direita do Pai, olhando para o pessoal passando e fazendo. Sabe o que é mais legal? Que está assim de gente rindo de si mesmo. Escute só. Eu quero que você tenha consciência de que há uma vida eterna e que o que nos leva para lá é graça de Deus, favor imerecido. É Cristo que muda a nossa história, nos dá o direito de termos o nosso nome escrito no livro da... Isso. Mas tem a outra vida, e é sobre ela que eu quero conversar um pouco com vocês. A vida aqui na terra. Se tem duas mortes, também tem duas vidas. Uma eterna e a outra transitória, passageira. Essa que nós estamos vivendo aqui. E a nossa proposta é levar você a uma vida vitoriosa. Ah, pastor, mas eu já ouvi dizer que o homem... ele não pode ser um vencedor, porque se ele ganhar o mundo, ele tem que perder a alma. Não, querido. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua, mas ela não diz que você não pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ela só está te dando uma alerta. Ganhe o mundo, viva bem, dignamente, decente, se case legal, crie seus filhos de uma forma ordeira, arrume uma boa profissão, certo? Vai ser feliz. E depois, quando a senha chamar, e tu se despede tranquilo. Dá licença, que eu estou indo. Então a proposta é essa, é um estilo de vida que faça você reavaliar seus valores, suas escolhas. Eu vou mostrar isso já já num texto bíblico, mas eu preciso
fazer com que você entenda que a maioria dos problemas que você e eu enfrentamos não tem a ver com Satanás, tem a ver com escolhas erradas, certo? Se você e eu aprendermos a escolhermos, a pautarmos as nossas escolhas em critérios bíblicos, a nossa história vai mudar. A Bíblia me ensina a ser filho, a ser pai, a ser vizinho, a ser patrão, a ser funcionário, a ser marido, a ser esposa. É só obedecer. Você quer ver? Já já eu entro aqui no texto. A Bíblia diz assim: mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Quando a mulher escuta isso, dá um nervoso assim nelas, que parece que o homem vai subjugá-la, dominá-la, sapatear em cima dela. Então a mulher não quer ser porque é muito difícil, ruim. Agora, se você acha que é difícil ser submissa, olha o que Deus falou com nós, homem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Não podia parar por aí? Manda só nós amar. Amai as vossas. Sabe o que falou? Como Cristo amou a igreja. A igreja é complicada? Sim ou não? A igreja tem defeito? A igreja é meio esquisita. E nós temos que amar a mulher esquisita. Problema. Minha mulher esse dia falou: não gosto de ser submissa. Eu falei: eu troco. Me ame como Cristo amou a igreja, que eu me submeto a você. E aí ela descobriu que era mais difícil para mim do que para ela. Olha só, eu preciso dizer para os filhos: honre seu pai, sua mãe, sim ou não? Não, eles já sabem, eles não honram porque não quer. Sim. Ou seja, gente, o problema não é conhecimento, é prática. Se nós aprendermos a colocar em prática aquilo que sabemos, a nossa vida vai melhorar. Então eu vou te mostrar aqui um texto tão pertinho um do outro, mas duas vidas tão distantes em estilo. Se você puder abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Preste atenção, porque esta mulher, ela vai procurar o profeta, o representante de Deus, Eliseu. Ela leva para ele um problema. Essa mulher tem um problema sério que precisa ser resolvido. Seu marido morreu,
deixou uma dívida que ela não tem como pagar, e o credor quer levar seus 2 filhos como moeda de pagamento. Ela não sabe o que fazer, ela não tem a quem recorrer. O marido, seu protetor, seu provedor, ele não existe mais. Ela então procura quem? Ela procura Deus, na figura de quem? Do profeta Eliseu. Mas eu queria que você observasse algumas coisas nessa procura, para que pudéssemos pautar a nossa procura em Deus de uma forma diferenciada. Quando esta mulher procura Eliseu, primeiro, ela procura a Deus na figura de Eliseu, porque ela tem o quê? Ela tem um problema. Não está errado em procurar a Deus quando se tem problema. O errado é se procurar a Deus somente quando se tem problemas. Porque hoje vivemos uma sociedade que transformou Deus no utilitário. Eu venho e alcanço o que eu quero e eu vou embora até enfrentar o meu próximo problema. Quando eu olho esta mulher, ela vem e apresenta: meu marido morreu, e aqui vai uma dica para os homens: antes de morrer, deixe sua mulher direitinho, com os filhos sem dívida. Porque tem mulher que no velório já tem que estar olhando a próxima vítima. Tem homem que não pode se dar o luxo de morrer, que a mulher está perdida. Então, marido, arruma as coisas, para se pelo menos no velório sua mulher chorar, e não porque tem conta para pagar, mas porque você era bom. Eu espero que a minha chore. Aliás, eu não espero, correção, eu espero que eu chore. Se ela chorar, morri primeiro. Aqui, ó. Eu vou jogar contra o gol. Escute só. Ela procura e diz a Eliseu: meu marido, teu servo, era um homem temente a... Ele só não era bom de administração, mas fé o cara tinha. Ele só é enrolado com coisas materiais, mas me parece que com as coisas espirituais ele vai bem. E ela diz: e ele deixou uma dívida que eu não tenho como pagar, e o credor está lá na porta da minha casa para levar meus 2 filhos. O profeta diz: o que eu hei de fazer por você? O que você tem em casa? O que ela respondeu? Eu não tenho isso, porque tem gente que nem o que tem, ainda que seja pouco, não é capaz de valorizar. Tem gente que é só viver uma crise, que esquece de tudo que tem. Ela tinha uma casa, ela tinha filhos, ela tinha vizinhos, ela tinha relacionamentos, ela tinha um Deus, mas ela olha para a vida dela e diz: eu não tenho nada. Parece discurso de pobre. Sim, não tenho nada. Veio a enchente, me levou tudo. Como levar tudo de alguém que não tem nada? Hoje está assim de gente que não é capaz de valorizar nem o que já tem. Suas crises, suas dificuldades faz com que elas se tornem ingratas com aquilo que tem, desvalorize aquilo que tem. A mulher está vivendo uma pressão que quando Eliseu diz: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Olhe bem, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa vasilha. Mas ela deve estar pensando: o que é isso? Isso é muito pouco. O que eu tenho não pode mudar a minha história. Pois é, querido, às vezes o que você tem, a sua capacidade, os seus recursos,
seja eles emocionais, financeiros, sua expertise. Ela não é capaz de mudar a sua história, mas nós precisamos entender que existe um Deus que pode pegar o pouco que temos e transformar a história da nossa vida. É assim que funciona. Ah, pastor, meu amor pelo meu marido já quase acabou. Eu falei, bom, ainda tem um pouquinho de amor aí, vamos multiplicar isso. As pessoas não sabem lidar com gente. Está lá, 1 Tessalonicenses, está lá, 5:23. Todo corpo, alma e espírito. Repita comigo, corpo, alma e espírito. O que é uma pessoa? Isso aí. Então, se você vai lidar com gente, você tem que saber de onde vem a reclamação. Pode vir do corpo, da alma ou do espírito. Por exemplo, quando minha mulher reivindica algo, eu olho e pergunto para mim mesmo, quem é que está reclamando? Sim, porque às vezes, olha só, nós homens fomos treinados muito para cuidar de coisas materiais. E aí o homem supre a esposa com tudo de material. Aí um dia ele encontra ela e ela chora. Eu não sou feliz. Tem hora que eu tenho vontade de sumir. Eu não tenho nada, estou presa, sufocada. E ele fala, hã? Você é louca? Você mora numa boa casa, você anda num bom carro, você tem tudo do bom e do melhor. Por que ele está falando? Ele está achando que quem está reclamando é o corpo. E não é o corpo, é a alma dela que está fazendo a reclamação. E aí ela fala, não é isso. Eu quero romance. Eu quero atenção. Massagem no pé. Eu quero pipoca, cinema. Frases lindas. E ele fala, é essa palhaçada que você quer? Então tá bom, não vou pagar mais nada, não vou fazer mais nada e vou ficar de papari. A alma dela vai ficar feliz se ele fizer isso, sim ou não? E o corpo? Então não adianta parar de fazer o que você já faz. Você tem que passar a fazer aquilo que não. Isso, para melhorar a sua vida. Essa mulher é ruim, mas é sua. Você tem que dar um jeito de melhorar ela. Esse homem é ruim, mas é da senhora. Foi a senhora que falou a palavra que quase destruiu sua vida. E achou que estava acertando, porque a senhora disse. Olha a cilada que a senhora entrou. Isso. Quando nós olhamos, é muito comum vivenciarmos isso. O não reconhecimento das coisas que temos. A desvalorização. É isso que essa mulher está falando. Eu não tenho nada, nada. Só um pouquinho. Eliseu disse a ela, então a senhora vai. Pega teus filhos, coloca dentro de casa. Pede vasilhas emprestadas a seus vizinhos. Olhe que parece que o texto está dizendo para ela, sua história não é assim. A senhora tem muita coisa. Que a dor, que a tristeza, que o momento, que o desespero do momento, às vezes bloqueia. Você quer ver? O texto diz que Abraão manda Agar embora para o deserto, com um odre de água e um pouco de pão. O texto diz que a água acabou. Agar coloca seu filho embaixo de uma árvore e se distancia.
Agar está esperando seu menino morrer. E um anjo aparece, e o texto diz assim: e os olhos de Agar se abriram, e ela viu um poço. O texto não diz que o poço apareceu. O texto sugere que o poço estava ali, mas o estado mental que ela estava vivendo não lhe permitia ver o que já estava ali. Hoje muitos de nós bloqueados, hoje muitos de nós nos tornamos reféns de situações aparentemente desesperadoras e não conseguimos ver saída. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, eu não sei onde você está, eu não sei em que situação você está vivendo, mas existe um Deus que pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Coloque isso no seu coração. Eu estou olhando uma mulher que não consegue enxergar coisas tão visíveis, podem ser pequenas, é verdade, mas são muito expressivas, pois o recurso pequeno que ela tem, é dele que vai sair o suprimento para ela viver grandes coisas. E ela leva, cumpre e vê aparecer o azeite. Ela procura Eliseu e Eliseu diz: vai, paga a sua dívida e vive do resto. Ela foi, pagou sua dívida e acabou. Esse texto começa no versículo 1 e termina no 7. Você nunca mais vai ouvir falar dessa mulher. Ela pagou sua dívida, resolveu seu problema, sim ou não? Sim ou não? Mas acabou. O propósito desta mulher em procurar a Deus, em procurar o profeta, não era para se relacionar com ele, mas era para tirar benefício dele. O benefício ela tirou, pegou e foi embora. Escute só, porque isso é o que tem acontecido com muita gente. Deus é um Deus poderoso, que pode fazer milagres, que faz maravilhas, mas que quer relacionamento. Me parece que eu posso dizer que esta mulher aqui ganhou o que queria, já tem, o meu milagre está aqui, tá bom, tá jóia, eu vou embora viver minha vida. Mas a partir do verso 8, o texto diz que Eliseu passa por Sunem, onde uma mulher rica olha para ele e diz a ele: eu quero que você venha à minha casa, que eu vou preparar um lanche para você. Preste atenção, no verso 1 eu tenho uma mulher que procura Deus no profeta com o propósito de uma necessidade. Ela precisa de um milagre. No verso 8 eu vejo outra mulher. Ela não é pobre, ela é rica. Ela também procura Deus na figura do profeta, só que ela não quer receber, ela quer dar. Ela não procura Deus pautada numa necessidade, num problema. Ela procura Deus no profeta porque quer fazer alguma coisa. O tipo de relacionamento é diferente. Ela olhou e disse: vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Olhe bem. Ela recebe o profeta na sua casa para expulsar demônios, sim ou não? Sim ou não? Não! Para pagar a dívida? Para ajudar no problema conjugal? Por que essa mulher procurou a Deus no profeta? Porque ela quer levar Deus
para casa. Gente, escute o que eu vou te falar, principalmente você hoje, que não tem problema nenhum. Porque tem culto que eu vou, que o camarada, ele faz assim, ó. Você que está doente, você que está endividado, você que tem um demônio te perturbando, você que está divorciando, você que seus filhos estão nas drogas, você que está todo atribulado, Jesus é a solução. Aí a minha cabeça fica pensando, e o cara que está bem casado, que não tem demônio, que não tem nada para pagar, que os filhos estão legalzinhos, ele pensa, gente, vim na reunião errada, isso aqui é só para quem está lascado em última instância. Deixa eu falar uma coisa para você, essa mulher estava precisando de alguma coisa, sim ou não? Mas ela queria o quê? A presença na casa dela. Por quê? Porque ela estava afim. Então se você hoje está maneiro, tudo legalzinho, resolvidinho, tu não tem uma doença, não tem nada, sua mulher é maneira, seus filhos é legal, sua sogra é gente boa, se está tudo em dia, se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno, mesmo com tudo em dia. E é isso que você tem que entender. E essa mulher falou, ô Eliseu, você pode dar um pulinho lá em casa? Eu imagino Eliseu falando, qual o problema, dona? Quantos demônios? Porque antes da senhora peguei uma viúva aí lascada. E ela deve ter falado, não, é para fazer lanche. O profeta deve ter falado, sério? Deve ter falado com o assistente dele, difícil isso, hein? Vai ver que tem um demônio escondido lá. Você sabe qual é o problema? Tem gente que acha que só tem que levar a Deus quando tem problema. É igual o homem. Por que homem vive 7 anos a menos que mulher, segundo estatística? Porque o homem pensa assim, eu ir no médico, ele vai achar em mim uma doença que eu não? Ele é amante da sua mulher? O médico, ele quer que você morra. As mulheres vivem mais porque se previne. Quando eu olho para gente que pensa assim, eu vou deixar um problema aparecer para procurar Deus, está errado. Eu levo Deus e a hora que o problema aparecer, eu falo, Senhor, dá para o senhor dar um pulinho ali para conversar com o meu problema? A mulher levou o Eliseu para a casa dela para fazer sabe o que o texto diz? Daí, todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para comer. Porque crente levou para comer. Chama uma vez só. E o povo já sabe o caminho. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele sabia que tinha uma casa para receber. E isso foi estabelecendo um relacionamento, não pautado em necessidade, mas pautado em intimidade, que foi crescendo. A intimidade foi crescendo. Eliseu foi lá uma vez, lanchou. Todas as vezes que passava lá, lanchava. Aí a mulher falou com o marido, vamos fazer um quartinho aqui para ele, para todas as vezes que ele passar, ele ficar aqui. Note que as coisas vão crescendo. Hoje tem muita gente que se dá mal em sua vida. Por quê? Porque se relaciona de qualquer jeito com os outros. Escute só, hoje muita gente desistiu de se relacionar, porque não confia mais em... Por quê? Porque quebrou cara, diversas... Vou te ensinar uma fórmula para se relacionar com os outros. Quer descobrir se alguém é confiável? Conta, por exemplo, uns segredos diferentes
para 10 pessoas que você quer confiar e diz para ela a frase mágica: não fale para ninguém, e solta a pessoa. E aí vê qual vazou. Fulano falou, fofoqueira, que ela lá não. E a outra não falou não, então eu vou contar outro para investigar. Ô gente, a Bíblia diz uma coisa preciosíssima: temos que amar a todos, sim ou não? Sim. Mas não precisamos gostar de todo mundo não. Amar tem que amar, amar o próximo como? Mas gostar tem a ver com gosto. Por exemplo, tem gente na minha família que eu amo, se precisar de mim eu ajudo, eu faço o que puder, mas eu não gosto não. Festa na minha casa, não chamo. Por quê? Porque eu não gosto, o gosto dela é ruim. Arruma encrenca, faz fofoca, tem inveja, é perturbada, é tudo. Aí eu vou chamar para ir na minha casa, já acabou com 2 festas. Se eu chamar para ir na terceira. Então as pessoas agem de uma forma incorreta. Você tem que selecionar, querido. Tem que aprender. O que eu vejo é um relacionamento crescente. A mulher levou Eliseu um dia, depois ele passava lá, até que ele já tinha um lugar na casa. Para quê? Para quê? Para se relacionar. A Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer a Deus. Leve Deus para a sua vida, para a sua casa e se relacione com Ele. Não tem problema nenhum. Até que um dia Eliseu está lá deitado, chamou o assistente dele e falou: rapaz, essa mulher é maneira, hein? O que a gente pode fazer por ela? Chama a mulher aí. Aí ele foi lá e chamou, a mulher chegou. Aí Eliseu falou: minha senhora, o que a senhora está precisando? Fala comigo. Eu posso falar com o rei a seu favor, eu posso falar com o capitão do exército. Ela falou assim: eu não estou precisando de... Olha só, ela está dizendo: eu gosto de ter o senhor aqui, é bom ter a sua Por quê? Porque ela viu nele que ele era um homem de... Ela não fazia para Eliseu, ela fazia em Eliseu. E agora, ela foi embora. Eliseu é meio insensível, não nota nada, porque o homem normalmente é assim. Se a senhora tem homem, a senhora sabe. Você quer ver? Exemplo, só para ilustrar isso. Seu marido abre a geladeira. Aí olha: amor, acabou a manteiga? Aí sua mulher fala: está do lado do leite. Aí ele: leite. Eu acho que acabou. Acabou! Aí vem ela de lá, com o cabelo pela metade escovado. Olha para tu com a geladeira aberta. Ela pega sem olhar. Toma o cego de Jericó, Bartimeu. As pessoas falam: gente, as pessoas estão vivendo mal porque faz errado. Eu não falei de corpo, alma e espírito. Por que o homem se dá mal para levar a mulher para a cama? Você sabe por quê? Porque o corpo de uma mulher não vai para a cama sem alma. A alma tem que ir primeiro. Entendeu? O homem não entende isso, porque o corpo dele vai sem alma. Se a mulher chamar um homem para ir para a cama, ele fala: a alma quer ir? Pode ficar aí que eu estou indo, depois eu volto. Mas mulher não. Mulher, você vai sair daqui, entrar no carro, fala: entra, filha, aqui, bota o pezinho para dentro, tá? Cuidado para não machucar você. A alma dela fala para ela: estou indo na frente, tá, garota?
Chega em casa, você vai lavar, fazer um lanche, o marido fala: vou lavar a louça, para não ficar nada sujo. A alma dela fala para ela: estou indo deitar. Chega lá, ela vai tirar o lençol, a coxa, o marido segura do outro lado e fala: vou ajudar. A alma dela fala: vem, neném. Mas a maioria dos homens quer levar a mulher sem. Ela fala: não vou, não estou com cabeça. É porque a alma não foi. As pessoas fazem tudo errado, gente. Se nós colocarmos o nosso entendimento, é só mudarmos a nossa postura. Eu olho para essa mulher agora e vejo o quê? Um homem que não é capaz, porque a mulher pensa que Eliseu é o profeta da vida dela, mas ela vai descobrir que o profeta não é ele para a vida dela, é o moço dele. É o moço que identifica que ela não tem filho. É o moço que é o primeiro a encontrar com ela quando o filho morreu. É o moço que é o primeiro a chegar na casa dela. É o moço que está conversando com o rei quando ela aparece. Quando nós olhamos para cá, o que vemos? Vemos um Deus que está na casa de uma mulher que não tem problemas. Uma mulher que está disposta a dar e sabe valorizar tudo que tem. Enquanto a outra diz: eu não tenho nada, essa diz: eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Olha só, olha a diferença. Passe a valorizar o que Deus tem te dado. Passe a cuidar do que Deus tem te dado. Passe a amar o que Deus tem te dado. E coloque tudo o que Deus tem te dado aos pés de Deus. E Ele vai te dar aquilo que você não tem. Eliseu diz: o que eu posso fazer por você? Ela diz: nada, eu estou bem. O rapaz chamou Eliseu e disse: tu notou que ela não tem filho e o marido dela já é meio velhinho? Eliseu frequenta a casa da mulher e não notou. O rapaz notou. E quando ele diz Eliseu manda chamá-la novamente. E Eliseu diz: a contar de um tempo, eu vou voltar aqui e você vai ter um. A mulher falou: não brinca comigo não, profeta. Olha o meu marido. E o marido pegou a dona. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia está cheia de gente. Homem, levanta a mão os homens. Os caras que têm certeza. Isso. Escute só, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de homem. Homem! Eu olho um Abraão. Gente, Abraão tem um filho com a Sara. Ele tem 100, ela 90. Gente, um cara de 100 pegando uma dona. Nem à toa que esse cara é pai da fé. Homem. Tem homem aí? Faz assim. Parece que tem assim. Escute só. Essa mulher agora tem um filho, sim ou não? Sim ou não? Ela pediu filho, mas ela teve. Olhe bem, porque Deus conhece o nosso coração. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É um relacionamento com Deus que nos conhece. E um relacionamento com Deus onde podemos colocar tudo o que Ele tem nos dado aos pés dEle. É totalmente diferente da primeira mulher. Ela queria recursos materiais para pagar suas coisas e foi embora. Isso é pequeno demais.
A segunda mulher quer Deus na casa dela. Para quê? Para se relacionar com ela. E agora, esse Deus começa a fazer maravilhas. E ela tem um filho. O filho cresceu e tem uma dor de cabeça. O filho dela morre. Ela vai procurar quem? O profeta. Ela diz ao marido dela: manda preparar uma estrutura, que eu vou procurar o profeta. E quando ela vai, o profeta manda o garoto, o mesmo que identificou que ela não tinha filho, vai lá e pergunta a ela se vai tudo bem. O menino chega e diz: vai tudo bem contigo? Com teu filho e com teu marido? Ela diz o quê? Vai tudo? Ia tudo bem? Sim ou não? Mas ela disse: vai tudo? Por que ela disse isso para o menino? Porque ela sabe que não adianta reclamar com quem não pode resolver seu problema. Hoje muitos de nós abrimos o nosso coração para quem não pode fazer. Isso só te desgasta. Ela falou para ele: eu não quero falar contigo. E ela vai ao profeta e diz: eu preciso que você vá na minha casa. O profeta manda o menino ir, mas ela diz: não, você vai à minha casa. E quando Eliseu chega lá, o menino está morto. Ele ressuscita, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois bem, a história continua. Você pensa que ela para aí? Não. Parou foi a história da outra. Essa aqui é mais longa. Tem mais fatos. Tem mais milagres. Tem mais acontecimentos. Tem mais intimidade. Que tipo de história você quer ter com Deus? Você está aqui buscando a cura de um câncer? É só isso. Você está aqui porque está querendo um emprego? É só isso. O que você precisa de um emprego para ir embora? Será que é assim que você vê Deus? Que não seja. Resolva hoje levar um Deus para a sua vida, para a sua história, para viver com Ele, não um momento, mas uma história. Permita que a caneta que escreve o seu futuro, que o roteirista seja Deus. Porque hoje está assim de gente, vivendo um estilo de vida horroroso, e gente até que vai morar no céu. Tem gente que entra no meu gabinete e conta a sua história, eu choro, porque é um drama. A pessoa entra e eu faço. Já tem gente que entra no meu gabinete e conta a história, é um filme de terror. Eu falo, eu vou para casa depois do gabinete, tem que dormir de luz acesa. Já tem gente que entra no meu gabinete e a história dele é uma ficção científica. Sabe, o cara está no espaço. Eu saio do gabinete com gravidade zero. E tem gente que entra no meu gabinete com uma aventura. Isso, pastor, meu casamento quase acabou, eu vivi um milagre, e o meu emprego, e aconteceu isso, o Espírito Santo me batizou, e isso e aquilo, e quase fui assaltado, mas o assaltante veio e assaltou o assaltante que me assaltar. E no Rio de Janeiro está assim. Um amigo meu fez uma festa junina, roubaram fogo. Você pensa que a situação é difícil? Eu ouvi um testemunho do camarada que falou que ele dormia com 3 irmãos numa cama. Ele falou, pastor, era tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho. E você está reclamando da vida? O que eu
vejo agora é o quê? É uma mulher que tem um problema, igual a outra, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está lá. Vai vir uma grande fome, e o profeta chama a mulher e diz: minha senhora, está vindo uma fome aí, informações privilegiadas. Está vindo uma fome, a senhora pega aí seu marido, seu filho e vaza, que o troço vai ficar feio. A mulher deixou as terras, deixou tudo que tinha e foi embora. Ela soube de coisas que nem o rei sabia. Por quê? Porque Deus era com ela. Gente, estou falando aqui em nome de Jesus, anda com Deus. Repita assim comigo: quem anda com Deus, tira a onda. Estou falando. Sim, jogaram os amigos de Daniel lá na fornalha, sim ou não? E os meninos morreram queimados? Saíram, ó. Qual é Nabucodonosor? E o Nabucodonosor deve ter falado: cadê o quarto homem? Ele gosta de lugar quente. Esses dias eu cheguei atrasado num voo, para pegar um voo lá no Rio de Janeiro. Penso num trânsito ruim. Cheguei no guichê e falei: ô menina, ela falou assim: fechou. Falei: fechou não, garotinha. Fechou não. Bota eu aí no voo aí. Fechou, moço, já encerrou. Eu falei: garotinha, esse avião está aí ainda. Bota eu nele aí que eu estou indo lá, não tem nem bagagem. Moço, está bloqueado, eu não posso mais. Falei: garota, pelo amor de Deus, eu estou indo para um lugar que você não sabe nem onde é, porque é muito difícil chegar lá, não tem outro voo, garota. Bota eu aí. O senhor não está entendendo. E quem não estava entendendo era ela. Parecia que eu estava conversando com minha mulher. Eu falo, ela não entende, ela entende, eu não. E eu já estou querendo matar a garotinha, porque está me atrasando. E aí eu virei assim e falei: Jesus, você vai comigo lá, né? E está quase o senhor indo sozinho, que essa garotinha aí quer deixar eu ir não. Então se nós vamos junto, eu estou precisando do senhor aí, poxa. Aí eu virei as costas assim e olhei. Quando eu olhei, tinha duas garotinhas. Aí a outra garotinha que chegou falou: pastor Cláudio. Eu falei: oi. Ela falou: eu gosto muito do senhor. Eu falei: garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo. Ela digitou uma senha lá, ligou no radinho e falou: toma, pastor, e corre. Aí antes de correr, eu falei: ô meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, eu só sei que não dá para enfrentar sozinho. Leve Deus como seu companheiro de viagem. Deixa Deus entrar com providência a seu respeito. Essa mulher perdeu quase tudo quando foi embora. Abandonou as terras, a fome passou e ela voltou. Quando ela voltou, olha só que sorte dela. O garoto que trabalhava com Eliseu está conversando com o rei, e o rei falou assim para ele: rapaz, me conta, de todas as histórias que você viveu com Eliseu, qual você destacaria? Ele falou: vou falar para o senhor, uma mulher maneira, uma dona bem casada, rica, que fez um lugarzinho para Eliseu ficar, e eu estava junto.
Eu vi que ela não tinha filho, falei com o Liseu. Fui eu que fui o primeiro a encontrar com ela quando o filho dela morreu. Fui eu que cheguei na casa dela com o filho morto para botar o bordão. Mas isso não deu certo, pulei. Fui eu. Pensa numa mulher maneira. O filho dela morreu. Só acredita, majestade? Pois é. Bens a Deus, menino. Mas ele ressuscitou. Nesse exato momento, olha que sorte. Quem é que está chegando? A mulher com o menino, já grande. Quando o menino viu a mulher e o filho, ele falou: majestade, é ela. A mulher maneira que eu falei com o senhor, esse menino é o que morreu, não é The Walking Dead não. O menino está vivo. Você lembra quando Eliseu chamou a mulher e disse assim: se você precisar de alguma coisa, eu posso, Eliseu, interceder a você pelo rei, ou ao capitão do exército? Sim ou não? Você lembra? Eliseu está lá agora para interceder por ela? Sim ou não? Não. Ela chega só. Quando ela chega, o menino está contando para o rei. O rei fala para ela: me conta aqui sua história. E ela começa a narrar. Precisei de um pouquinho de azeite para pagar uma dívida de um marido que morreu. Paguei a dívida e acabou. Foi essa a história? Vi nele um homem de Deus. Abri para ele um espaço na minha casa. Nosso relacionamento foi aumentando. Até que ele passou a ter um local lá. Você tem um local na sua casa para você falar com Deus, para você receber a Deus, o seu local de oração, o seu local de leitura bíblica. Pare e pense nisso. Ela começa a narrar: aí eu não tinha filho, mas ele viu e Deus me deu um filho. Esse menino teve um problema de saúde e esse menino morreu e meu filho ressuscitou, graças a Deus. E agora eu estou de volta porque Eliseu me mandou e eu queria minhas terras. O rei falou, chamou o capitão. Olhe bem, os dois que Eliseu disse: se a senhora precisar de mim, eu posso interceder ao rei e o capitão. Eliseu não está mais lá, mas Deus continua ao lado daquela mulher. E agora ela diz: eu queria minhas terras de volta. O rei chamou o capitão e disse: vá com ela e ela vai te mostrar tudo que é dela. E tudo aquilo que foi ganho na ausência dela, com as terras dela, vai ser devolvido para ela. Preste atenção, gente. Nós temos dois relacionamentos. Um que visa apenas benefícios para esta terra. Eu quero pagar minha dívida e quero continuar vivendo. Outra que vive benefícios desta terra, mas que se expõe a um relacionamento para com Deus, pois é isso que Deus quer. Nos oferecer a possibilidade de termos uma vida sensacional. Gente, foi isso que eu peguei e coloquei para mim. O meu estilo de vida fala mais do que a minha retórica. Vocês sabem, vocês que são membros aqui, passam homens com nível de conhecimento, com teologias, com coisas sensacionais. E eu respeito tudo isso. Mas eu aprendi uma coisa que tem encantado o mundo, por onde eu tenho passado. Seja numa comunidade carente, seja no Alphaville, seja nas pessoas extremamente carentes, as mais abastadas.
Todas estão à procura da mesma coisa, querem ser felizes. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Antes de criar o homem, Deus cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. E o ambiente era um paraíso. Mas as nossas escolhas, o estilo de relacionamento que pessoas que buscam a Deus estão delineando para si, está errado. Vamos viver com Deus e em Deus todos os seus milagres? Sim. Mas vamos entender que mais do que tudo isso, vamos viver com Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Só quem está sentado. Quem está em pé, é só continuar. Quero parabenizar você que ficou em pé, sentado aqui de lado. Olha, Deus abençoe. Você pode fechar os olhos. Ninguém vai pegar nada seu não. Mas se tiver algo de valor, é bom segurar, né? Sei lá quem está aí. Feche seus olhos agora. Isso, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Deus idealizou para mim e para você um estilo de vida que nos faça passar numa terra onde Ele disse que haveria angústias, aflições, mas nesse mesmo ambiente, Ele disse que as aflições seriam pontuais, mas a vida seria de abundância. Vida é que é em abundância. Aflições, dores e perdas são pontuais. Viva um estilo de vida abundante em Deus, em sua palavra, ao lado de seu Espírito, entendendo que nessa vida abundante teremos momentos, pitadas de angústias, de aflições. Escolha um estilo de vida que inspire as pessoas a olhar para você e dizer: eu quero uma vida assim. Por que sua vida é assim? Porque eu coloquei Deus assim nessa vida que escolhi viver. Vamos ter um estilo de vida evangelístico, um estilo de vida que aproxime as pessoas de Deus. Feche seus olhos. Pai, eu só tenho a te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado de participar de coisas como essa. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. E em nome de Jesus, fortalece teus filhos para viverem um estilo de vida onde o teu nome seja glorificado em primeiro lugar, onde outras pessoas sejam beneficiadas, ó Deus, e onde tenhamos prazer. E eu queria agora que você, igreja, aplaudisse, fizesse barulho aí.